carnal, os livros que não foram canonizados. Qual que é a resposta? Letra B. Letra B, isso aí. Olha, puta, isso eu podia ter dado essa prova sem nada. Vai, só pra ela tava ali no negócio Não entendi. repetir pra ela tentar me ensinar. Não, depois eu ponho no grupo. Esquenta a cabeça não, isso aqui é só pra gente esquentar aqui o motor. 7. Em síntese, né? O Talmud é um conjunto de tradições das interpretações da lei e dos provérbios dos sábios rabinos judeus, do Novo Testamento escrito em hebraico, escritas no período interbíblico, dos saduceus, dos fariseus, dos essênicos, dos herodianos. Qual que é a resposta aqui? Eu não sei, entendi. Acho que faz sentido. Você sabia que até eu lá. Talmud Então. Esse aqui eu li, mas não estou lembrando da resposta não. Talmud. Eu não sei, eu vou chutar. O que Letra é C. Talmud? Talmud é uma coleção de tradições, né, de ensinamentos. Ah, então é a B. Aí aqui que eu estou querendo saber. Do Novo Testamento escrito em hebraico? Não. Da lei dos profetas dos sábios rabinos judeus? Estou em dúvida. Escrito no período interbíblico? Eu acho que é a C, viu? Mas a gente vê aqui. O termo apócrifo vem do grego apócrifa, que significa infalível, puro, escondido, oculto, ou difícil de entender, ou inspirado. No momento está difícil de entender. Está escondido, está oculto, Aí é né? oculto. É a C. É essa aqui, ó. Escondido e oculto. A 9. Assim como a natureza é para o biólogo, os astros para o astrônomo, os números para o matemático, a Bíblia é para o teólogo. Aqui tem aqui o quê? Não, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso, isso Assim mesmo. como a natureza é para Deus. Aí é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro, né? Então, quando lemos algum livro, nele geralmente encontramos alguns aspectos da vida do pregador. Isso é verdadeiro ou falso? Ó, olha só, isso aqui é até uma pegadinha, né? Quando lemos algum livro, nele geralmente encontramos algum aspecto da vida do pregador não, do autor do livro, né? Tá escrito estranho esse pregador. Então aqui está falso, né? Seria falso. Nos tempos de Jesus, o idioma usado na Palestina era o aramaico. Jesus? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus falava em aramaico. Verdadeiro. É verdadeiro. Foi a Bíblia que formou a mentalidade do povo inglês e afirmou a seriedade nacional? Essa aqui também não posso Essa afirmar, que eu também também é não sei. estranha, Eu vou ter né? que ver aqui. Essa pegadinha. Foi a Bíblia. É. Jogou mentalidade do povo. Então, eu estou com duas Bíblias. Dessa, Se você ligar com você, você vai pegar um vídeo. Eu acho que a pergunta é falsa. eu acho que aqui é falso também. Mas qualquer coisinha depois eu vejo. E a gente... Não responde? não responde, a gente coloca no gabaritinho lá pra vocês. A 10 eu respondo sim. Por que eu fiz isso? Pra sentir. Parece que tá tranquilo, não tá? Tá, A gente pega o papel na mão e já fica com medo. Prova. Correndo, eu já queria voltar. Aí, ó. Isso aqui indica que você fica estudar em casa. Não, você vê. 10 segundos pra tomar banho. Tranquilo, né? Foi tranquilo. É que a gente vê aquele negócio prova, a gente já fica, ai meu Deus. Já congela, né? Eu também não sabia depois do grupo que ia ter. Depois do grupo? Não. Não. Eu tive um dia tão tumultuado que eu nem respirei. Na verdade, o que eu vou... Na verdade, não é para vocês ficarem respondendo. Eu só vou entregar para vocês responder na casa de vocês, tranquilo. Eu ainda vou colocar lá para dar uma colher de chá lá as respostas que tiver, o pessoal tiver com dúvida. E na próxima aula, que vai começar o Pentateuco com a pastora Daniela, vocês trazem ela pra gente. Entendeu como é que vai funcionar? Vai ser sempre assim. Na última aula da matéria, a gente entrega a prova para vocês.
esclarece alguma coisa aqui, vê, né, como é que está fácil, está difícil. Coloca ali as respostas ou ajuda quem está com dificuldade e na próxima aula vocês devolvem para a gente. Ok? É assim que a gente vai fazer. Agora vamos começar aqui, né? Fala, Agostinho, fala. Só tô tirando a curiosidade. O Augusto pesquisou aqui a última, a 12. E é Pesquisou? verdadeiro. É verdadeiro? Segundo o Google. Qual que é? Opa! É verdadeira ou É falsa? mesmo? Rapaz, duvidão. É verdadeira? Eu pensei que era falso. Depois eu vejo lá. Aí eu É, ponho tá pros meio irmãos, que estranho. até eu tomei. Deixa eu ver aqui. Papai nem que é verdadeiro mesmo? Caramba. Nossa, é estranho, né? Foi na Bíblia que foi o nome da mentalidade de alguém. E a 7? Nossa, isso é uma pegadinha, então. Eu com gabarito aqui. Você falou a 7? É. A 7 é a. Qual que é a resposta? Da lei dos provérbios dos sábios, rabinos e judeus. É ela. É a? É a. Qual que é, né? Aquela 7. do Talmud. Talmud. Peraí, deixa eu ver. A 7. Letra A. Já pode começar? Peraí. Vamos lá. Já está gravando ali? Tá. Eita Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos, né? A prova nos deixa assim, né? Quando a gente fala, é prova, o pessoal pega o papel e já fica tremendo, mas graças a Deus está tranquilo. Vamos ler um versículo aqui da Bíblia e a gente vai orar e vamos dar início à nossa aula aqui. Tá? Então o versículo que a gente vai, Deus colocou no coração, Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, te dando graças a Ti, ó Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, meu Pai, para aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento, Senhor, meu Pai, para compreender os Teus mandamentos, os Teus preceitos, os Teus estatutos, Senhor, os mistérios que estão incontidos nas entrelinhas da Tua palavra. Te peço a direção do professor por excelência, que é o Espírito Santo, que nos oriente nessa noite, Senhor, meu Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, para transmitir as Tuas verdades, para aprender e crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado pelos aqueles que vão ver essa aula posteriormente, Senhor, meu Pai, Deus querido, através da internet. E que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus queridos, chegamos, né, ao final dessa apostila de bibliologia. Eu espero que até aqui tenha sido bem aprovetoso, né, bem de grande riqueza para os irmãos, né, para o crescimento dos irmãos. E a nossa lição 4, que a gente vai finalizar aqui, né, de bibliologia, vai falar, né, de uma forma um pouco mais aprofundada a respeito sobre o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico, né? A gente vai saber o significado que é isso, né? Como é que esses livros da Bíblia, dessa coleção de 66 livros, foram considerados inspirados, né, divinos? Como é que a igreja, né, oficializou essa coleção de livros? Sabemos que a igreja católica, né, ela tem uma Bíblia, né, uma versão que tem 72 livros, né, já tem livros a mais do que a nossa protestante. Por que isso ocorre? Outra questão que a gente vai ver, vai aprender aqui e saber, que existia outros livros, né, no período, né, entre o povo judeu, que a igreja também não considerou eles como os livros inspirados por Deus, que são conhecidos como apócrifos, ou eles falam pseudolíficos. Ambos não são considerados inspirados por Deus, por isso que não entrou no cânon, né? Que é essa coleção de livros que nós temos aqui. Vamos ver o que nós vamos também falar aqui, né? Como que foi esse critério, né,
de avaliação, a gente vai ver isso daí, e outras coisas, né, a respeito sobre Talmud, sobre a versão da Septuaginta, a Vulgata e demais outros assuntos. Vamos correr aqui, né, vamos para a nossa lição, que está na página 73 da nossa apostila, né? Tem como tema um canon bíblico, que é a aceitação definitiva da Bíblia. Então aqui vai dizer, ó, porque esses 66 livros fazem parte da Bíblia? É uma pergunta, né? Como eles foram aceitos pelo povo de Deus como sendo de origem divina? O que determina a canonicidade de um livro? O que são os livros apócrifos e pseudopígrafos? E quais são eles? A canonicidade bíblica é o estudo que se propõe a responder essas questões. E a autoridade, né? A canonização é um processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Tá? Aí vamos lá. O que é o canon bíblico? Vamos saber o significado dessa palavra. A palavra canon vem do hebraico, né? Kanesh, e do grego, canon. E do latim também tem canon aqui, né? Só que não é com K, é com C. Essa palavra significa literalmente vara ou cana de medir, conforme Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Né? Essa palavra era usada mesmo antes do período do Novo Testamento, de uma forma mais ampla. Além do sentido acima expresso, referia-se a norma, padrão, regra, né? Com esse sentido, encontramos esse termo no Novo Testamento nas seguintes passagens, né, bíblicas. Nós temos Gálatas capítulo 6, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e 15, né, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Aqui parou, você sabe dizer? Assim. E aqui tem um versículo, né? E a todos quantos andares conforme esta regra, né? Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 16. O apóstolo Paulo escrevendo isso à igreja de Gálatas, né? Este termo foi aplicado pela primeira vez pelo Orígenes, é um pai da igreja, tá? É um daqueles que, após os apóstolos, né, ficaram na administração, né, da igreja, com o objetivo de diferenciá-lo dos livros apócrifos. Concluímos que o canon da Bíblia é uma lista completa dos livros reconhecidos como divinamente inspirados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que compõem a Bíblia Sagrada. E a canonicidade é o estudo para tratar do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspirados de Deus, né? A Bíblia é a nossa regra, canon de conduta e fé cristã. Por que é bom nós aprendermos isso aqui? Uma coisa que a gente não sabe, né? Só quando a gente vai um pouquinho mais fundo a gente vai entender. Que no período, até mesmo antes no Antigo Testamento e ali no período do Novo Testamento, circulavam livros, né? Circulavam livros que diziam, o Talmud mesmo ia falar mais da tradição do povo, né? Da tradição do povo judeu. E claro que esses livros começou a ter algumas divergências, né? Algumas divergências. E alguns dos livros, tinha livros que eram aceitos pela comunidade, pelos judeus, e livros que não eram, né? Tinha livros que eles não aceitavam. Com o surgimento da igreja, você vai entender, né? O que acontece? Jesus veio, andou curando, né? Fez seu ministério aqui por 3 anos e meio, e você sabe que vai haver a necessidade de quê? De registrar isso. Então, o Evangelho, por exemplo, o mais antigo é o de Marcos. É o de Marcos. Marcos, ele sentiu a necessidade de deixar isso registrado para a igreja.
Porque o que era transmitido? Era falado os ensinamentos de Jesus pelos aqueles que vivenciaram e aprenderam. E o Espírito Santo, né, ia iluminando eles e eles iam replicando isso para outras pessoas. Só que eles viram a necessidade de quê? De deixar isso escrito. Então você percebe, quando alguém perguntar para você qual que é dos evangelhos o mais antigo, é o de Marcos. A partir de Marcos você vai ver que Mateus pega Marcos como referência, né? E Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, tem eles como referência. Por isso que eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, quer dizer, parecidos. Porque tanto Mateus e Lucas, eles têm um padrão. Qual o padrão? Era o evangelho que circulava pelas igrejas de Marcos. O Antigo Testamento, a mesma situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem lê a Bíblia seguida, quando você chegar a ler o livro dos reis, você vai ler lá, 1ª Reis, 2ª Reis, e você vai pegar 1ª Crônica e 2ª Crônica, você vai falar, rapaz, eu estou lendo a mesma história. Aí você começa, mas por que tem ali uns acréscimos, tem umas informações, né, mais detalhadas, mas você percebe, mas é a mesma coisa que eu acabei de ler, eu estou lendo de novo. Aí você fica pensando, mas por que disso? Aí você vai ter que ir pesquisar e perceber. O livro de Crônicas, ele foi escrito numa outra época. Ele foi escrito depois que o povo veio do cativeiro babilônico. Então você imagina, o povo, quando você vai ler Esdras é o autor do livro de Crônicas, tá? O que acontece? O povo saiu cativo depois de 70 anos. Aquela geração que entrou, pereceu lá na Babilônia, a sua grande maioria. Tem uma nova geração. E eles absorveram o quê? A cultura dos babilônicos. Então eles deixaram a sua língua, que era o hebraico, e aderiram ao quê? O aramaico. Quando eles voltam para Jerusalém, né, que foram 3 remessas, né, de judeus que voltaram para Jerusalém, que muitos não quiseram voltar, né? Esdras foi encarregado do quê? Quando ele veio com a remessa de judeus de Jerusalém, você vai ler em Esdras capítulo 8, versículo 8, o que ele faz? Ele vai ler as escrituras para o povo. E ali acho que foi umas 6 horas que o povo ficou ali, né, constrangido, chorando, porque ele estava conhecendo a história deles mesmos, dos antepassados. Então o livro de Crônicas serviu para quê? Para deixar registrado para essa geração que não conhecia o Deus, Criador dos céus e da terra. Gente, como é legal, né? Você pegar esse apanhado. Você entendeu? Aí às vezes você pega a Bíblia aqui e começa a ler. Você lê 1ª Reis, 2ª Reis, e vai ver 1ª Crônica, 2ª Crônica, você vai falar, eu estou lendo a mesma Dá coisa. vontade de desistir, sabia? Aí você fica assim, negócio estranho. Aí você vai entender que tem esse contexto aí que você precisa ver, aí que você vai cair nessas minúcias, né? Vamos dizer assim. Então, irmãos, quando vocês lêem Crônicas, vocês vão perceber isso. A irmã Vanessa, ela me fez uma pergunta bem interessante que ela me trouxe ali, sobre o rei Ezequias em Isaías 38, certo? Aí o que acontece? Essa passagem tem registrada, acho que em 2ª Reis, capítulo 20, que é aquela passagem onde o rei Ezequias, né, recebeu uma mensagem do profeta, falando, ó, arruma tua casa que, ó, a enfermidade vai chegar, tu vai morrer. E aí ele fica assim, né, bem, imagina, você vai receber uma sentença de morte, tu vai morrer. Ó, arruma as coisas que você tem que arrumar da fora da tua casa. Arruma as coisas que você tem que arrumar na sua casa que, ó, tu vai morrer. Aí ele, se você olhar o contexto dessa passagem lá em 2ª Reis, acho que capítulo 20, você vai olhar, você vai perceber que o rei Ezequias, ele é um rei justo. Ele faz uma reforma em Jerusalém. Ele traz o povo para se voltar ao Senhor. Ele tira todos os ídolos, ele tira tudo e faz o povo, né, voltar a buscar a Deus. Então, quando acontece essa situação, o que ele faz? Ele faz uma oração rápida. Não deu nem para o profeta sair para muito longe.
Ele ora falando, Senhor, lembra-te que eu fui justo nos teus caminhos, sincero de coração. Ele faz essa oração e a Bíblia vai dizer que ele se lamentou muito e chorou. O profeta Isaías, acho que ele nem chegou a sair do palácio, acho que ele estava na parte ali, não saiu nem dos muros do palácio ainda, né? Ele está ali na parte de fora do palácio ali, Deus falou para ele, ó, volta, vai falar o meu servo. Aí Isaías volta para ele e vai dizer o seguinte, ó, assim diz o Senhor, Deus está te dando, acrescentando mais 15 anos na sua vida. Eu acho linda essa passagem, meu Deus. Entendeu? É que isso aí... Sim, a pergunta dela é interessante, porque ela ficou confusa. Por que Isaías está registrado isso e em Reis também, né? Por quê? 3 livros. Em Reis também tá? Em Reis também está e está em Crônicas. Nem vi. Crônicas. E Crônicas também. Por quê? O profeta ele está registrando daquilo que ele vivenciou. Por isso que ele registrou no livro de Isaías. Você vai ver isso. E no livro de Reis é o quê? Não, quando você for ler o livro de Reis, não tem autor. Mas o escritor, você não conhece, mas o escritor fez o quê? A questão de relatar esses fatos para gerações futuras. Conhecer o seu passado. Quem foi Deus, quem não foi. Então por isso que você vê numa passagem, num livro que está ali, Isaías 38, você vai ver também lá em Reis, e depois você vai ver em Crônicas e você sabe por quê, porque embora que é algo que aconteceu antes do cativeiro babilônico, mas ele registrou para uma geração que não conhecia. Então por isso você vê, Isaías tem a mesma passagem, 2 Reis e Crônicas. Entendeu? Porque uma coisa a gente tem que ficar e uma coisa que a gente precisa, quando a gente estudar, pegar essas coisas, saber. O profeta está dirigindo a qual rei? Do reino sul ou do reino norte? No caso aqui, Ezequias é do reino sul, Jerusalém. Mas ele podia levantar um profeta para o reino norte. Vocês vão perceber lá que, por causa dos, se for lendo, você vai ver a questão de Salomão, os encargos, os impostos, né? O povo chegou para pedir ali uma redução de impostos, aí ouviu o conselho, não, vai ser mais severo, acho que Jeroboão, que era o filho de Salomão, que chegou, né, após Salomão, ele seguiu esse conselho. Aí o que aconteceu? As tribos se rebelaram, 10 tribos se rebelaram, e por isso que aconteceu a divisão do reino, tá? Por causa disso. Será que a gente está... É meio parecido com o que a gente está vivendo aqui? Os impostos estão grandes, não tá? Daqui a pouco o povo se revolta. Os brasileiros são tranquilos. Você entendeu? Às vezes eu vejo algumas coisas assim e falo, rapaz, essa vida é atual mesmo. Eu estou vivendo esse negócio aqui no meu país, viu? Então, essas coisinhas a gente vai, quando a gente vai aprofundando e vai enriquecendo o nosso conhecimento, tá? Então é por isso que houve, aí eu vou entrar aqui para trazer para a nossa matéria. É por isso que dentro desses escritos, tinha os inspirados por Deus, mas tinha muitos livros que não eram verdadeiros. Né? E por isso houve a necessidade do que, tem esses livros aqui, da gente fazer juntar todos eles, mas a gente precisa ter um critério para avaliar se isso aqui é inspirado por Deus, se foi Deus mesmo que falou através daquele profeta ou não. Né? Então aqui, a gente vai entrar, o que determina a canonicidade de um livro? Página 74, né? O princípio áureo e basilar para determinar a canonicidade de um livro é a inspiração divina. Mas a questão crucial do presente capítulo é como reconhecer que um livro é divinamente inspirado. O povo de Deus exerceu um papel fundamental para o estabelecimento do cânon como possuímos hoje. Os judeus para o Antigo Testamento e a igreja nos seus primórdios para o Novo Testamento. Contudo, estes não possuíam critérios estabelecidos para averiguar ou determinar a canonicidade de um livro, e o outro fato é que a aceitação desses livros foi gradual.
Entenda que é o seguinte, para chegar nesse consenso aqui foi algo gradual, passou muitos e muitos anos, tá? Não foi algo assim que o pessoal, vamos juntar aqui em meia hora, né, vamos resolver isso aqui, não. Houve muito debate, muito estudo, muita análise por muitos anos para chegar nessa coleção desses livros, tá? Vamos lá, onde eu parei. No livro, Introdução Bíblica, né, de Norman Geisler e William aqui, né, os autores apresentam 5 critérios básicos que eram usados no processo de determinação da canonicidade dos livros pelo povo de Deus. Os critérios estão aqui. O livro é autorizado? É profético? É digno de confiança? É dinâmico? É reconhecido pelo povo de Deus? E aqui a gente vai falar sobre cada um deles, né? Então, o que é? O livro é autorizado. Esse critério analisa se o livro reivindica ser a palavra de Deus. A expressão mais comum que denota era reivindicação, que é a palavra que a gente vê constante, né? Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra de Deus. E outros casos, a forma como o livro trata da natureza divina, a natureza e as consequências do pecado. A natureza do nome denotam ser origem divina. Então, um dos critérios aqui, eles analisavam. O profeta falava no nome de quem? Geralmente, quando o profeta falava, ele falava assim diz o Senhor. Então, esse aqui era um critério que eles usavam como para avaliar se esse livro era inspirado, era divino. Então, outro critério é o profético. De acordo com esse critério, era analisado se o livro foi escrito por um servo de Deus. No Antigo Testamento havia pessoas que eram conhecidas como verdadeiros servos de Deus, como os profetas, canais de Deus para a nação. Já no Novo Testamento, as autoridades espirituais foram os apóstolos, pessoas especialmente comissionadas por Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. Eram também aceitos pela comunidade cristã. Logo, o caráter de servo de Deus era fator de influência para a aceitação do livro como oriundo de Deus. Olha só, né? A gente fala muito sobre testemunho. E aqui era um critério que eles avaliaram, que aquele escrito daquele autor, se realmente era inspirado ou não. Eles avaliavam o que? O caráter do testemunho. E isso era um critério bastante importante, né? Porque hoje, né, irmão? Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Vamos lá. Vamos por outro. É de confiança? É um livro que possuísse erros históricos, um livro que possuísse erros históricos, doutrinários, ou de outro gênero, ou que contradizem outras revelações anteriores, perderia sua confiabilidade, visto que se de fato é a palavra de Deus, seria incoerente haver erros e contradições, pois o povo de Deus sabe que Ele é perfeito, sábio, onisciente, logo não pode errar e nem se contradizer. Por isso, tal livro seria rejeitado se incorresse uma dessas circunstâncias. E foi o que ocorreu com muitos livros apócrifos e pseudopígrafos. Agora você começa a entender por que a nossa Bíblia tem menos livros do que a Bíblia que é usada nos católicos. Né? Com base em alguns ensinamentos, dogmas que eles têm, são tirados desses livros. Né? São tirados desses livros. E aí, a análise é o quê? Se essa doutrina está, ela está registrada nos demais livros. Se não está, é porque esse livro aqui não tem reconhecimento, tem não é inspirado. Né, de um livro para o outro, assim como diz
Ezequias, teve a ligação dos 3 livros. Isso. Se não tiver, aí você vê que não é Ou seja, verídico. tem que ver se há coerência. Por exemplo, a gente pode citar aqui, ó, mais lá para frente, a gente vai falar sobre a prova, a gente vai citar sobre as orações aos mortos. Tá? Hoje nós conhecemos com a missa do 7º dia, certo? A missa do 7º dia. Da onde saiu essa doutrina? Ela veio do livro que não tem na nossa Bíblia, que é o de Macabeus. A gente vai ver aqui o versículo da onde eles tiraram essa doutrina para orar para os mortos. E sendo que a Bíblia fala que após a morte só resta o juízo. Então, quando você analisa a Bíblia no todo, o restante dos livros está falando, após a morte só resta o juízo, como é que você vai dar veracidade para um livro que fala que devemos orar para os mortos? Então, nesse critério aqui, esse livro, ele foi excluído. Entendeu? Porque ele não é coerente. E como a gente sabe aqui, Deus é onisciente, ele não erra. E não só isso, sai da palavrinha, né, pastor? Tem mais coisas. Tem mais coisas. Aqui é o que a gente pegou como exemplo, né? Tem mais coisas. Vamos lá. É dinâmico. Outro critério que era observado no livro para determinar a sua canonicidade e o seu poder era o seu poder transformador e de promover uma influência positiva. Enfim, o livro oriundo de Deus tem um objetivo, portanto deve ser dinâmico. Isso aqui é muito interessante. Ó, vamos ler aqui, só para vocês entenderem. Hebreus 4:12 diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Isaías 55:11 diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra, ela tem que ter algo transformador na vida. Então essas palavras aqui, essas duas aqui, você concorda comigo que ela tocar no coração da pessoa, ela não vai trazer uma transformação? Sim. Porque um livro que vai dizer ali uma frase que simplesmente não vai trazer nada que edifica, isso aqui era um critério que é chamado de dinâmico, que ia validar se esse livro era um livro inspirado ou não. Com base nesses 5 critérios aqui, esses livros tinham que encaixar perfeitamente. Então você percebe que não é uma questão fácil de se analisar. Foi um processo longo, árduo, bem discutido, com pessoas que, com know-how, vamos dizer assim, capacitados para isso, para definir, esse esse não é. Esse tem credibilidade e esse não. Ficou Eu bom acho que aqui, foi pessoas que verdadeiramente tinham o Espírito Santo. Isso, pessoas que tinham. Não era só a sabedoria humana. Não. Você vê que há um critério bem pesado aqui. E nós temos aqui o último, que é o de reconhecimento pelo povo de Deus. O teste final para aceitação do livro como parte do cânon é a aceitação deste pelos seus destinatários. Algumas vezes essa aceitação era imediata, como foi o Pentateuco e algumas cartas de Paulo. Em outros casos era mais demorado esse reconhecimento por questões de dúvidas ou falta de acesso aos documentos. Sobre a forma de utilização desses critérios, comenta o Geisler, Quando nos pomos a discorrer sobre o processo de canonização, não devemos imaginar uma comissão de pais da igreja,
carregando pilhas de livros, tendo diante dos seus olhos a lista desses 5 principais orientadores, né? Tampouco houve uma comissão ecumênica nomeada com o objetivo de canonizar a Bíblia. O processo era muitíssimo natural e dinâmico. Esse processo aqui seria o último, né? Tem aceitação ou não? O Antigo Testamento ia passar pelo crivo do quê? Do próprio povo de Deus. Será que esse fato que ele escreveu realmente aconteceu? Então tem os mais anciões e aí eles dizem, não, isso aqui realmente aconteceu ou não. Então tem todo esse aqui é o último dos critérios para validar se aquele livro ali é ou não inspirado por Deus, né? Então nós vamos lá para a nossa formação no cânon do Antigo Testamento, né? A gente já falou aqui. Vamos falar aqui que aqui é interessante, ó. A formação do cânon do Antigo Testamento levou aproximadamente, olha quantos anos? 1000 anos. Do século 15 a.C. com Moisés aos tempos de Esdras, no século 5 a.C. Esse último na posição de sacerdote e escriba, após o exílio babilônico. Segundo a tradição, teria reunido os livros, né, fixando o cânon do Antigo Testamento em seus dias, após 455 a.C. Posteriormente foram escritos os livros de Neemias e Malaquias, que também foram reconhecidos pelos judeus e incorporados no cânon judaico. Essa formação se deu num processo longo e diversificado. A atuação divina para a preservação desses livros foi crucial. Em relação à preservação desses livros, vemos que muitos foram depositados na arca, no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo, como os livros de Moisés, conforme está aqui, ó, Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, Josué capítulo 24, versículo 26, 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, os salmos eram cantados no templo, conforme 2 Crônicas capítulo 29 ao 30. Tem salmos aqui, irmãos? Tem algumas bíblias que vão dizer aqui, deixa eu ver se a minha acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem bem pequenininho, em cima dos salmos, algo escrito lá. Cântico dos degraus. Olha lá, Salmo 21. Isso aqui era um hino cantado. Então o povo, para ir chegar no templo, eles pegavam alguns degraus. O povo ia para a igreja alegre. O povo ia para o culto cantando ao Senhor. Eles já iam cantando ao Senhor. Então quando eles chegavam no templo, ali, por isso que fala cântico dos degraus, porque eles começavam a cantar esses salmos lá. Aí aqui, eu acho que começa no Salmo 20, é o Salmo 20, vai até o Salmo, eu não lembro quantos salmos que é. Até aqui, ó, Salmo 34, são os que nós temos registrado como Salmo Cântico dos Degraus. Claro que a gente, hoje a gente não consegue cantar isso porque a gente não tem a melodia, não tem a nota. A gente lê. Na minha aparece Salmo de Davi para o cantor mor. Tem. Qual que é o Salmo? 20, 21. Não, mas é Salmo 121. É do Salmo 20 até o 120 ao Salmo 134. O cantor mor é interessante. O cantor mor era o levita-chefe, o líder. Então, quando ele escrevia, o Davi é espetacular. Por quê? Ele que fez os instrumentos, ele que compunha a música, ele que fazia a melodia, ensinou o povo, e a letra falava, agora vocês louvam ao Senhor. Não é? Não está aí? É fantástico. Ele, além de ser rei, toda aquela preocupação, mas ele era um escritor fantástico. Escrevia salmos, criou os instrumentos.
Por isso que ele é conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Por causa disso. Eu acho que ele é mais, para mim, eu acho que ele é mais conhecido, o homem segundo o coração de Deus, não é pelos acertos, é pelos erros. Porque Davi, ele reconheceu os seus erros. Muita gente erra, mas não reconhece que errou. Eu acho que nem pede perdão pra Deus. Então, Davi não, ele reconheceu, sofreu essas consequências, mas ele se voltou ao Senhor e pediu perdão. Ele se arrependia. Ele se arrependia sinceramente. Coração arrependido. Então, para mim, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era rei. Ele se arrependia. Não é porque ele era um homem que Deus deu sabedoria para fazer instrumento, porque ele é um homem adorador. Temente a Ó, Deus. passou, por exemplo, Saul, a Arca da Aliança, que era a presença do povo de Deus, já tinha sido levada numa guerra contra os filisteus, quando Eli, né, era sacerdote. Vocês lembram da história, né? Saul virou rei. Vê se ele se preocupou em trazer a presença de Deus para o meio do povo. Verdade, sim. Viveu 40 anos. Davi, quando ele viu que ele estava, Deus estabeleceu ele olhou que estava num palácio, qual foi a intenção do coração dele? De buscar a Arca da Aliança. Mais tarde ele falou, eu estou vivendo em palácio. Eu quero construir um templo para habitar a Arca da Aliança. Um templo para Deus. Aí Deus falou, não. Deus não deixa. Na tua mão tem muito sangue. Irmão, a história da Davi andou desviado. Você vai ler lá 1 Samuel, lá, capítulo 29, você vai ver, por causa da perseguição de Saul, ele foi lá se abrigar em Aques, que era um rei filisteu, e ficou anos lá. Ficou escondido. Ele ficou escondido. E o que aconteceu? Porque que Deus falou, nesse fato que Deus falou que na mão dele tinha muito sangue. Aques achava que ele estava matando os inimigos dos filisteus. Na verdade, ele estava matando os inimigos de Israel. Mas Deus não falou para ele fazer isso. Então ele estava derramando sangue inocente. Então, quando ele se colocou para fazer o templo da casa de Deus, Deus falou, Davi, na tua mão tem muito sangue inocente, porque ele derramou muito sangue lá. A história é essa. Essa parte aí, sabia? A história é essa. Eu achei que ele estava lá no palácio, porque era inimigo, né? Mas eu achava que ele não estava matando o povo. Quando ele vai se refugiar, ele fica, não lembro quanto tempo, ele ficou mais de ano Ficou lá, muito tempo lá. com os filisteus. Ô, irmão, você vai aprofundar a história de Davi, da unção que Samuel derramou na cabeça dele, você acha que foi da noite para o dia que ele virou rei? Se você colocar ali, se ele tivesse 18 anos, que eu acho que ele tinha menos, para consagrar um rei naquela época tinha que ter 30. Então eu estou chutando por baixo aí 12 anos de perseguição do sogro dele, para piorar, né? Sogro dele, caso com a filha de Saul. E queria matar ele. 12 anos fugindo nessa perseguição. Então não é de um dia para outro. Hoje o pessoal Mas ele sofreu, hein? entrou na igreja. Sofreu forte. Você pastor, tá no monte ali, o som já caiu na minha cabeça. Acho que é pedir para não. Não é assim, no tempo de Deus é totalmente diferente. Há um crivo, há um processo. Mas aí você é cobrado. Hoje os crentes é tudo dodói, né? Há um processo. Davi passou esse processo. A gente podia até falar de José aqui. Todo mundo acha que José foi da noite para o dia, né? Que ele foi governador. Quando venderam ele, acho que ele tinha 17 anos. Quando ele virou governador, ele tinha 30. Pois é. Olha o processo. Você vai ler na Bíblia, você não vai ver nesses detalhes. Né? Você acha que foi. Isso aqui aconteceu. Nessa semana, na outra semana, aconteceu outro caso. E o Passou pessoal, hoje o pessoal dentro da igreja, eles querem de um dia para o outro ser reconhecido, não sabem nada da vida, totalmente perdido. É isso que a gente precisa ter. Querer ser rápido. Esperar o tempo de Deus para Meu nossa Deus, vida. tem que Porque o tempo de Deus é melhor que o meu tempo. Porque se eu vou no meu tempo, eu quebro a cara. Agora, quando é o tempo de Deus, Deus está confirmando.
Então vamos lá. A formação do cânon no Novo Testamento. A formação, página 77, tá? A formação do Novo Testamento foi bem mais rápida, cerca de 80 anos, porém seu reconhecimento foi lento, visto que o cristianismo era um movimento mundial e os seus escritos tinham destinatários em diversas partes do Império Romano. Isso dificultava o acesso a todos os escritos. Outro motivo da demora para a formação de um cânon era a cautela que a igreja tinha em vista de um grande número de escritos espúrios, quer dizer, impuros, né? A necessidade da definição de um cânon pela igreja surgiu em vista da necessidade de oficializar quais livros eram reconhecidos pelas igrejas como divinamente inspirados, quais não eram reconhecidos, os pseudopígrafos, e a necessidade de padronizar um cânon comum às igrejas. O cânon do Novo Testamento, como nós conhecemos, foi reconhecido definitivamente em 397 pela igreja no concílio de Cartago. Vamos ver aqui, ó, os livros que foram rejeitados. Nesse capítulo falaremos sobre os livros apócrifos. Abordaremos as seguintes questões. O que são livros apócrifos? O que quer dizer o termo apócrifo? Quais são os livros apócrifos? Por que esses livros são considerados não canônicos? Além dessas questões, no final desse capítulo, comentaremos sobre os livros rejeitados por todos, judeus e cristãos, conhecidos como pseudepígrafos. O que são livros apócrifos? No capítulo 4, aprendemos que um cânon do Antigo Testamento judaico é composto por 24 livros, isso no judaico, tá? É 24 livros. Por quê? Os livros de 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas, não é separado, é tudo junto, tá? Por isso que tem essa diminuição de livros aqui. Os mesmos 39 da Bíblia cristã. No entanto, a Igreja Católica Romana reconheceu como não canônicos alguns livros escritos no período interbíblico. Tá? O que é esse período interbíblico aqui, irmãos? É aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali é um período de 400 anos. Existem alguns fatos da história do povo judeu que aconteceram nesse período que foram registrados, tá? Foram registrados. Você quer ver uma grande revolta nesse período? Quando você vai ler 1ª e 2ª Macabeus, acho que tem até 3ª Macabeus, eu não lembro. Uma revolta que teve nesse período interbíblico. Mas daí, irmãos, é apenas um livro para conhecimento histórico. E como isso ficou acrescentado na Bíblia católica, eles pegaram uma parte, um trecho, ou esse versículo ali que você encontra nesse, acho que é 1ª Macabeus, e criaram uma doutrina em cima disso aí, que é a que a gente já falou aqui, tá? Que é a oração para os mortos, né? Vamos lá. Alguns livros escritos no período interbíblico, entre 406 a.C. Esses livros foram inseridos na tradução grega do Antigo Testamento, conhecido como Septuaginta, né? Ou versão dos 70. E a partir de então houve uma grande polêmica em torno desses livros para defini-los, se canônicos ou não. Mas não obstante as polêmicas e dúvidas em torno desses livros, eles foram considerados por igreja de forma geral como não inspirados por Deus ou não canônicos. Posteriormente receberam o nome de apócrifos, né? O que significa o termo apócrifo? O termo apócrifo vem do grego clássico apócrifo, que significa escondido, oculto ou difícil de entender. O termo apócrifa posteriormente teria tomado o sentido de esotérico, ou algo que só os iniciados podem entender. Em torno do século II e IV, o termo veio a ser aplicado aos livros não
canônicos, né? Aqui ele vai falar sobre outra definição. Vamos aqui pular para a página 79. Quais são os livros apócrifos, tá? Você vai ver aqui, ó. Os escritos chamados de apócrifos, inseridos nas edições da Bíblia Católica, são um total de 7 livros e 4 acréscimos. São eles. Olha lá, você vai ler. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, e tem os acréscimos aqui, ó. No livro de Esther, no capítulo 10, versículo 4 a 16, 24, está aqui a data. No livro de Daniel, olha aqui o que foi acrescentado, o Cântico dos 3 jovens, né, no capítulo 3, versículo 24 a 90, tem a data aqui. O livro de Daniel, uma história, foi acrescentada a história de Susana. Vou até procurar ler isso aqui. Eu tenho uma Bíblia católica lá em casa. No livro de Daniel, uma história aqui de Bel e o dragão. Olha que coisa interessante, né? Está aqui no capítulo 14. E aqui nós vamos entrar porque que esses livros foram rejeitados, né? Vamos ler aqui que a gente vai cair na parte que eu te falei de Macabeus aqui. No capítulo anterior, onde tratamos da canonicidade bíblica, citamos os 5 critérios básicos para o estabelecimento da canonicidade de um livro, usados pelo povo de Deus de modo informal. Esses critérios foram expostos por autor aqui, né? Segundo esses critérios, os livros apócrifos pelo povo judeu e cristão, vejamos cada um. O primeiro critério dizia a respeito da autoridade de um livro, ou seja, afirma vir de Deus e ter autoridade divina. Entretanto, esses critérios não possuem essa característica, né? Isso fica claro com a conclusão do livro de 2 Macabeus, onde o autor final pede desculpas antecipadas pela obra. Nenhum outro livro acontece isso. Aqui, ó, tem a citação. Se ficou boa e literalmente agradável, era o que eu queria. Se está fraco e medíocre, é o que foi capaz de fazer. É o que fui capaz de fazer. 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38. Você vê? Ele mesmo não tem certeza, não é algo que ele possa afirmar, né? O segundo critério era a autoridade profética de um livro, isto é, se o escritor era um servo de Deus de caráter reconhecido pelo povo e, consequentemente, se havia traços proféticos no livro. No entanto, esses critérios não foram reconhecidos como tais em seus escritos. Há evidente ausência de profecias no livro de Macabeus, né? O terceiro critério, ele vai falando, né, a respeito disso. E nos demais livros também. Vamos ganhar aqui algum tempo, né? Vamos falar um pouquinho das traduções, para a gente, é o assunto que a gente vai finalizar, tá? Traduções. Vamos lá. Portanto, ide e ensinai as todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos lá, outro. Semeeis testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Como podemos constatar nesses textos, o ide de Jesus é para todas as nações, para todo mundo, a toda criatura até os confins da terra. Mas para que esse comissionamento se cumprisse dentro da extensão ora proferida, seria imprescindível a tradução da palavra de Deus. Concorda? Então o americano, ele vai ter a necessidade de ter o quê? A Bíblia na sua língua. E assim o alemão, assim o japonês, assim o chinês, e assim por diante, né? Então, é de fundamental ter o que? A Bíblia Sagrada traduzida para o nosso idioma, né? Na aula passada a gente falou aqui um grande homem que muitas das vezes a gente passa, que é João Ferreira de Almeida, né? Que ainda muito jovem, 17 anos, ele se propôs ao quê? A traduzir a Bíblia para o português. E foi um processo árduo. Ele passou a vida inteira
morreu e não traduziu a Bíblia inteira. Ele parou no livro de Ezequiel, no capítulo 41. 42 já foi um amigo dele que, eu não lembro, Jacob, se não me engano, que traduziu o restante e deixou ali, né? Assinado como o nome de João Ferreira de Almeida, porque ele já tinha traduzido mais da metade, né? Ele começou a traduzir primeiro o Novo Testamento, aí ele foi para o Antigo Testamento e chegou até o livro de Ezequiel. Então, para nós, irmãos, nós devemos muito a esse homem. Esse homem que Deus inspirou ele desde criança, desde jovem, né? 17 anos. Qual é o jovem de 17 anos da nossa era vai se propor a traduzir um livro? Pois é. Então você vê que é algo formidável na vida de João Ferreira, né? Vamos lá, os tartubos. As traduções como vimos não surgem como um capricho humano, mas mediante a necessidade de fazer um determinado povo compreender a revelação de Deus. E para isso é muito mais viável traduzir a Bíblia do que ensinar o povo um outro idioma. Concorda? É mais fácil fazer a Bíblia na língua deles do que você ensinar eles na língua original? Vou falar para você, o hebraico é difícil. Rapaz. E essa necessidade é claramente vista na história dos judeus após o retorno do cativeiro babilônico, no século XVI a.C., quando os judeus se apropriaram do idioma aramaico e paulatinamente foram se esquecendo do hebraico. Nesse tempo, os livros do Antigo Testamento eram todos escritos em hebraico e a maioria do povo não compreendia sua leitura. Essa situação é claramente descrita no livro de Neemias, quando os sacerdotes e levitas, que dominavam tanto o hebraico como o aramaico, liam os textos do Pentateuco para o povo e fazia parafrase, né, para o aramaico. Isso quer dizer, eles traduziam, né, para o aramaico a fim de que o povo compreendesse. Aí nós temos aqui, ó, Neemias capítulo 8, versículo 8, e ler o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Né? Vamos lá para a Septuaginta. No início do século III a.C., iniciou-se o que chamaria de judaísmo mundial na Babilônia. Havia muitos judeus estabelecidos desde o cativeiro na Ásia Menor, havia algumas comunidades judaicas e sinagogas em Esparta, Antioquia, na Síria e Damasco. Também havia comunidades judaicas. E em Alexandria, isso aqui é Egito, tá? Era de grande importância e chegaram a ocupar um bairro inteiro. Foi nessa época que foi feita a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, a Septuaginta, no reinado do Ptolomeu Filadelfo. Vamos. Já está dando muito, gente. Vou falar um pouquinho do Talmud, né, que foi a dúvida ali para nós respondermos a nossa pergunta da prova, né? Enquanto os tartubos eram paráfrases, né, do Antigo Testamento, o Talmud é a explicação dos textos do Antigo Testamento, principalmente a Torá. A palavra Talmud significa introdução. Sua compilação foi progressiva. O início data dos primórdios da entrega da lei para Moisés e a sua transmissão oral. Em síntese, o Talmud é um conjunto de tradições das interpretações da lei e dos provérbios dos sábios rabinos judeus. A transmissão oral do Talmud durou até o século II depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém e do templo. Não havia necessidade entre os rabinos judeus, visto que esses se reuniam no templo para estudar a Torá e fazer os comentários, recitações das tradições, explicações e debates sobre os textos. Mas após a destruição de Jerusalém pelos romanos, em 70 depois de Cristo, a expulsão dos judeus da Judéia, né, depois desses eventos, os judeus perderam seu centro de estudo e transmissão das tradições, o Talmud, e foram dispersos por várias regiões na Ásia, África e Europa. Surgiu então a necessidade de registrar o Talmud. Você entendeu? Então, conforme
a necessidade daquela época, então aí eles vão ver que há o que? Eu preciso deixar esses ensinamentos registrados nos livros para ser transmitidos. Eu acho que, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Aí tem aqui Vulgata Latina, aí nós vamos falar aqui de várias principais traduções europeias, né? Tem aqui a Bíblia alemã, a Bíblia do inglês, a versão John Wycliffe. Temos a versão do William Tyndale, né? A versão do Rei Tiago, e aqui a versão em português falando sobre João Ferreira de Almeida e as demais traduções. Eu acho que isso aqui já dá para ajudar os irmãos dar uma lidinha em casa, porque não dá para a gente né, ler tudo, porque não há um tempo hábil para nós. Mas eu acredito que isso aqui já deu um grande... Eu quero deixar um tempinho para a gente fazer a gente vai fazer um questionário aí para a memorização dos irmãos. Eita glória! Eu acredito que isso aqui, os irmãos, dá uma lida, se quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui da bibliologia. Então nós finalizamos aqui a nossa lição, a nossa matéria de bibliologia. Na próxima terça-feira é a professora Gândula. Ela vai entrar com essa nova apostila aí, que é o Pentateuco. Vai vir mais quatro lições. Para os irmãos que receberam a prova de bibliologia, tá? Vou estar colocando lá as respostas, lá direitinho. Os irmãos respondem. Tenta responder, né, irmãos? É bom. Tem vocês responderem. Deu para perceber que aqui está bem tranquilo. Os irmãos responderam legal. Uma ou outra questão. Duas que teve aí dúvida. Mas nada assim que falar, vou ser reprovado por causa disso. A gente vai colocar lá. E é isso. Para a nossa memorização, os irmãos baixaram aí? Alguns? É só colocar aí? Beleza. Os irmãos coloquem aí. Deu trabalho, viu, irmão? Deu trabalho fazer esse negócio aqui que eu nem sabia usar. Na verdade, eu não queria assim. Eu estava procurando um que eu pudesse mandar para vocês e vocês fazerem no celular de vocês sem nem eu estar vinculado com isso. Porque eu não tinha certeza se eu ia ter isso aqui. Né? Aí de lá no meu eu podia analisar como é que foi, se os irmãos estavam assimilando o conteúdo ou não. E aí, irmão, João Pedro, para nós aí, abre aí para os irmãos aqui. Bem bacana, tranquilo. Tá fácil de acessar? Já entrou lá? João Pedro, para aqueles que não entraram, aqueles que não entraram, você lê a pergunta e as respostas para a gente ouvir aqui? Está entrando? E aí, foi?
Quem se escanear pela câmera já vai direto pro site. Né?